Que possamos iniciar esse nosso dia, essa nossa noite de estudo do YouCat, pedindo a Deus que nos ilumine nessa mais uma noite, que Ele possa enviar o Teu Espírito Santo, nos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para receber a palavra de Deus, para que possamos compreender os ensinamentos da nossa igreja e que a Virgem Maria possa nos conduzir nessa noite, intercedendo junto a Deus Pai para que possamos compreender melhor a sua palavra, os seus ensinamentos, através da sua igreja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai e do Espírito Santo também. Boa noite a você que nos acompanha pela internet. Hoje nós vamos iniciar a nossa mais uma aula. Hoje é a quinta aula da YouCat School. Falaremos hoje sobre o pecado e a misericórdia de Deus. Retomando um pouquinho. Certo. Retomando um pouquinho sobre a aula passada. A aula passada presencial que a gente teve foi a aula 3, né, que falou sobre paixões, se não me engano. Não, sobre as virtudes. Exato. E daí, na aula 4, que foi pela internet, a gente ficou da gente ver um vídeo a respeito sobre os dons e frutos do Espírito Santo, que é a pergunta 310 e a 310 até a 311, somente essas duas. Então daí, bem rapidamente, retomando um pouquinho do que foi falado nessa aula, lá na pergunta 310 a gente tem quais são, né, os dons do Espírito Santo. Então a gente tem sabedoria, inteligência, o conselho, a fortaleza, o conhecimento, piedade e temor de Deus. Então esses dons do Espírito Santo nós recebemos, todos nós que fomos batizados, nós recebemos esses dons, assim que nós recebemos, que nós somos batizados. E esses dons, eles nos dão forças para além das nossas aptidões naturais, né? Eles nos guiam para além das nossas capacidades físicas. Por exemplo, daí um exemplo que ele dá no vídeo, que o Renan dá no vídeo, é que a criança, nós quando criança, principalmente os meninos, né, a gente brinca muito que é um super-herói, que a gente tem superpoderes, e daí fala que o Espírito Santo não é bem assim, mas é como se fosse isso, porque ele dá poderes pra gente, dá esses dons que nos auxiliam a ir além das nossas aptidões naturais, do nosso humano. E essas forças, elas nos dão a oportunidade da gente se tornar instrumento na mão de Deus, né? Daí, uma coisa que ele fala também é que esses dons, a gente recebe esses dons quando a gente é batizado.
Só que é preciso que a gente exercite, é como se fosse um músculo, né? Que a gente nasce com um músculo também, todos nós somos dotados de fibras musculares, mas que a gente precisa exercitá-los para que eles possam se desenvolver e ficar mais fortes. Da mesma maneira é o dom de Deus. Quando a gente recebe os dons do Espírito Santo, é necessário que a gente se dedique, é necessário uma abertura de coração para que a gente possa desenvolver esses dons, como se fosse uma academia, e ao longo da nossa vida. Então a gente recebe os dons e essa missão também de desenvolver esses dons. Daí algo que ele fala que é bem interessante também no vídeo é que a gente não precisa ser perfeito para receber esses dons. Todo cristão já possui, independente se tem o nariz torto ou não, se é vesguinho ou não, de qualquer jeito recebe os dons do Espírito Santo. Uma outra comparação que ele faz é com relação à caixa de ferramentas, né, gente? Esses dons é como se fosse uma caixa de ferramentas, a gente precisa aprender a utilizá-los. E para isso a gente precisa se esforçar, existe um esforço para saber como que se usa. Daí algo interessante que ele fala é a respeito de... Aliás, esse daqui eu peguei do site do padre Paulo Ricardo. Ele fala a respeito da onde a tradição da igreja entendeu os 7 dons que tem, né? Os 7 dons do Espírito Santo. Então, está em Isaías 11, de 1 a 3. É bem rapidinho. Isaías 11, de 1 a 3, para quem quiser pegar aí também. Para a gente conseguir entender da onde a tradição da igreja pegou esses 7 dons, da onde que ela entendeu, Isaías 11, de 1 a 3. De onde que ela entendeu os dons do Espírito Santo. Isaías 11, de 1 a 3. Na da CNBB é a página 912. A tradução da CNBB. Um broto vai surgir do tronco seco de Jessé. Das velhas raízes um ramo brotará. Sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e compreensão, espírito de prudência e valentia, espírito de conhecimento e temor do Senhor. No temor do Senhor estará a sua inspiração. Não é pelo que vê à primeira vista que ele fará seu julgamento, nem dará sua sentença pelo que acabou de ouvir. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então aqui estão todos como a igreja entende, né, os 7 dons do Espírito Santo. Daí eles fazem uma breve descrição de cada dom, né? E depois eles partem para 311, para a pergunta 311, que é os frutos do Espírito Santo. Caridade, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade. Eu escrevi e eu não estou reconhecendo minha letra. Longanimidade, mansidão, fidelidade, modéstia, sobriedade e castidade. Então, através dos frutos do Espírito Santo, o mundo pode ver em que se torna uma pessoa que se abandona em Deus. Ele fala, isso eu achei bem interessante. É através desses frutos que o mundo vê em nós como nos abandonamos em Deus. Os frutos do Espírito Santo mostram que Deus desempenha um papel real na vida dos cristãos, né? Quando a gente a pessoa consegue ver quando uma pessoa se abandona em Deus, quando ela percebe na outra esses frutos, né? Nossa, como aquela pessoa é alegre, né? Nada incomoda ela. Por mais que ela passe dificuldade, está sempre feliz. É uma pessoa paciente, bondosa, modesta, né? Uma pessoa modesta, que não fica ostentando nada. Então, os frutos do Espírito Santo é a maneira como as pessoas, a maneira de perceber Deus agindo na nossa vida. Daí agora entrando
no de hoje, no tema de hoje. Então isso é o do vídeo, né, que a gente da aula 4, que é os dons e os frutos do Espírito Santo. Hoje a gente vai falar sobre o pecado, mas não só sobre o pecado, também principalmente sobre a misericórdia de Deus, né? Mais do que o pecado, como Deus nos perdoa. Então a gente vai começar a partir do 312. Pergunta 312. De que modo uma pessoa sabe que pecou? Uma pessoa sabe que pecou pela consciência, que a acusa e a move a reconhecer os seus erros. Daí se a gente fosse voltar, lá na aula 2, a gente falou sobre algo aqui que está nessa resposta, né? Que é a respeito da consciência. A consciência é aquela voz de Deus, né? Ou como diz o Papa, a voz suave de Deus. Aquela voz que nos dá uma leve acusada, assim, você está fazendo algo de errado. Tá indo pelo caminho errado. Então, como a pessoa ela sabe que ela pecou, se a consciência dela a acusar, né? E mais do que acusar, mover a reconhecer os seus erros perante Deus, né? A consciência ela não é aquela só que acusa, mas ela também ela move a pessoa a reconhecer-se diante de Deus, né? No vídeo, o Renan ele fala a respeito de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz que a consciência é onde está o Espírito Santo, é na consciência. Uma comparação que ele faz bem interessante é com relação ao GPS, e achei bem propício. Ele diz assim que quando a gente está andando no carro, a gente programa lá no GPS uma rota, daí a gente vai seguindo para aquele caminho. Se em algum momento a gente não vira onde o GPS pede para virar, a gente é teimoso, segue reto, aparece uma vozinha assim, geralmente é bem chata, que diz assim, recalculando a rota, né? Mudando a rota. Você errou, recalculando a rota. Você saiu fora da sua rota. Exatamente. E já recalcula, né? Então, ele compara esse GPS com a consciência. A consciência é aquela que vai dizer para a pessoa, você tinha que virar aqui, não virou? Recalculando a rota. Como eu voltar de novo para o caminho de Deus, né? Para o caminho do céu. Então, é exatamente isso que o Cat vai dizer. Ela acusa, mas ela move a pessoa a reconhecer os seus erros. Né? Só que daí cabe a pessoa ir se mover, né? Se reconciliar com Deus ou não, continuar. A gente vai ver nas próximas perguntas também um pouco mais disso. E ele fala assim, que ele usa essa expressão, né? Graças a Deus nós pecamos. Daí ele dá um exemplo que com relação ao precônio pascal, que é a proclamação da Páscoa, aquela música quando entra o Sírio Pascal, que é cantada. E daí eu fui abrir lá o precônio pascal, um verso diz assim, ó culpa tão feliz que há merecido a graça de um tão grande Redentor. Então, se não fosse pelo pecado, não teríamos a graça de Deus na nossa vida, né? Não teríamos vivido esse amor maravilhoso de Deus. É o pecado que nos fez nos aproximarmos ou receber esse amor tão grande de Deus. Então ele diz assim que experimentar o pecado é a possibilidade também de experimentar o amor de Deus. Daí algo que ele diz pra gente é que quando pecamos, a nossa consciência, assim que a gente peca, a gente vai ver que a intenção de pecar, a intenção de fazer algo errado já é o pecar. Só que eu tenho duas possibilidades. Eu sou avisado pela minha consciência, então eu tenho a possibilidade de eu continuar no pecado e insistir em realmente fazer aquele ato, ou de eu não fazer e reconhecer os meus erros, né? Falar, não vou fazer. Então, é da mesma maneira que o GPS. O GPS me indica um caminho, vira aqui. Se eu não virar, eu vou ter que depois recalcular a rota, vou ter que em algum ponto voltar. Eu vou ir para o caminho errado. Ou eu posso virar e ir para o caminho certo. Então sabemos que
pela consciência. A consciência que nos indica isso no momento que a gente peca. Daí é onde a gente entra. A consciência nos acusa, mas ela nos move a reconhecer diante de Deus. Mas por que um pecador deve se voltar-se para Deus e pedir perdão, né? 313. Alguém quer ler a resposta? Bem pouquinho. É mesmo. O pecado destrói, ofusca ou nega o bem. Deus, por seu turno, que é totalmente bom, é também o autor de todo o bem. Por isso, o pecado atenta também contra Deus, pelo que a ordem só em contato com ele poderá ser restabelecida. Certo. Ele deu o significado ali do turno. Seria melhor a gente entender como a essência. Então, o pecado destrói, ofusca ou nega o bem. Deus, por sua essência, é totalmente bom. É também o autor de todo bem. Então, logo, se Deus é bom e o pecado destrói, ofusca ou nega o bem, então ele é mau. Logo, se Deus é todo bem, então por isso o pecado atenta também contra Deus. Daí ele fala assim, que uma vez que eu faço, que eu peco, eu estou negando a Deus, ou eu estou ofuscando, né? Eu estou destruindo o bem que existe em mim ou em alguém. Logo, quando eu peco, eu acabo indo contra aquilo que Deus pede, né? Contra Deus. Só que daí tem algo interessante. Tem gente que fala assim, né? E nisso ele fala no vídeo. Eu não tenho mais jeito não, eu já pequei, já tô todo lascado, não tem como ter salvação para mim. Não. Daí ele dá um exemplo assim, quem toma água suja, que ela vai, depois que ela tomou água suja, ela vai deixar de tomar água? Não, porque se ela deixar de tomar água, ela vai morrer. Então ela precisa tomar água limpa. Então, da mesma maneira, ele compara o pecado. Quem pecou, não que vai deixar de pecar, mas ele precisa procurar a reconciliação, ele precisa procurar de novo o caminho de Deus, porque pecadores nós somos, precisamos nos voltar para Deus. É impossível falar, não vou procurar mais a Deus porque eu já estou ruim, quer dizer, vou continuar tomando água suja? Não é assim que a gente tem que ser, né? Temos que continuar, temos que tomar água limpa, que é assim que a gente vai se purificar. Por isso a gente precisa pedir perdão para Deus, a gente precisa voltar para Deus. Algo que ele dá, que ele entende aqui, que ele falou que, da mesma maneira assim, quando é muito fácil, às vezes eu vou e faço um mal, por exemplo, para a Flávia. Eu faço um mal para a Flávia, e daí eu vou lá e peço a Flávia, me desculpa, tal, perdão, nossa, agi errado contra você, não devia ter falado aquilo, não devia ter feito aquilo. Mas eu também preciso pedir perdão para Deus. Por quê? Porque eu magoei uma filha dele. Logo, eu também agi contra ele, porque eu pratiquei um mal contra ele. Além de eu ter feito um mal, eu prejudiquei uma filha dele. Então a gente precisa, não basta a gente, quando a gente faz algo errado, a gente só se desculpar às vezes com a pessoa, né, tal. A gente precisa também se reconciliar com Deus. A gente precisa se voltar para Deus e pedir o perdão. Usando um atalho, até como ele quer atingir o nosso atalho, que seria o 239, né, nos efeitos da confissão. Seria a confissão reconcilia o pecador com Deus. Ele diz, o momento após a absolvição é como um banho após o treino desportivo, como ar fresco após uma tempestade de verão, como despertar numa brilhante manhã de verão, como a leveza no mergulhador. Está tudo dito na palavra, reconciliação, igual novamente, concílio, união. Nossa relação com Deus fica novamente limpa. Exatamente. Que interessante. Como sabemos que Deus é misericordioso, né? Então, mais do que falar
sobre o pecado, né, também falaremos sobre a misericórdia de Deus. Daí o Cat vai nos dizer, lá no 314, que em muitas passagens da Sagrada Escritura, Deus mostra-se misericordioso, especialmente na parábola do Pai misericordioso, que Lucas 15, 11, 32, que muitas vezes nós conhecemos como a parábola do filho pródigo, né? Que vai ao encontro do filho perdido e o acolhe incondicionalmente, para celebrar com ele a alegre festa do reencontro e da reconciliação. Aí, com relação a essa passagem, é interessante isso que o Wilkett usa, né? A parábola do pai misericordioso. E não, a gente conhece como a parábola do filho pródigo, mas aí no vídeo o Renan ele explica e me fez pensar, né? Por que a gente fala que é a parábola do filho pródigo e não do pai misericordioso? Afinal, foi o pai que teve misericórdia do filho, né? E foi receber o filho de novo. Daí ele cita no vídeo que no capítulo 15 de Lucas, e daí também eu fui procurar em outras fontes, dizer a verdade. São 3 histórias, né, que são contadas. Jesus conta 3 histórias ao longo de todo o capítulo 15, só que é tudo uma parábola só, com 3 figuras diferentes, né? A primeira, que é o Lucas 15, de 1 a 7, ele vai falar da ovelha perdida. Então é o pastor que larga, né, todo o seu rebanho ali para ir buscar a ovelha que estava perdida. Daí depois vem a parábola da moeda, né, o dracma, que está perdido e a mulher vai e revira toda a casa para achar aquela moeda. E logo na sequência, a do pai misericordioso, que é o filho que se perde e que vai, e o pai gentilmente vive tudo, o filho vive tudo que achava que tinha direito e se dana todo lá, né, faz tudo errado, percebe o erro que cometeu e vai de novo se reconciliar com o pai. Então depois é o pai que vai e tem misericórdia do filho, recebe o filho. E é interessante que o que o Renan vem nos dizer, né, no vídeo, que é justamente o pai de Jesus naquele momento, através dessas parábolas, essas 3 formas diferentes, né, essas 3 figuras diferentes numa mesma parábola, vem dizer para nós que ele é totalmente misericordioso. Ele vai até onde for preciso para pegar de volta aquele filho que se perdeu, aquele filho que quis viver de uma maneira diferente, ou aquele filho, no caso da ovelha, aqui, né, a gente pode ter a comparação, que por curiosidade foi por um outro caminho. Então, muitas vezes, a gente é levado a ir para um outro caminho, por curiosidade, não que queira fazer algum mal, mas a gente quer seguir por um outro caminho, que a gente acredita, a gente acha na nossa mente que a gente tem que seguir por aquele caminho. E Jesus é aquele que vai atrás da gente, em algum momento ele vai e pega a gente de volta, e nos traz de volta para o rebanho, né? Nos traz de volta para o caminho correto. Então Deus, em diversas passagens, ele diz que como ele é misericordioso. Daí depois, na resposta dos jovens, ele vai dizer que já no Antigo Testamento, Deus fala pelo profeta Ezequiel: não tenho prazer na morte do culpado, mas em que ele se converta do seu caminho e viva. É interessante que já no Antigo Testamento, né, eu já ouvi, acho que vocês já devem ter ouvido, que muitos falam que no Antigo Testamento é um livro onde Deus é rude, onde Deus é mau, severo. Mas em Ezequiel a gente vai ver que Deus não tem prazer na morte do culpado, mas que ele se converta e viva. Jesus é enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, Mateus 15, 24, e ele sabe que não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os que estão doentes, Mateus 9, 12. Daí, esse de Mateus 9, em Mateus 9 tem algo muito interessante, que daí eu vi a passagem, que a gente pode pegar também, que é a do paralítico, só que a gente não vai pegar a de Mateus, que é bem curtinha, a gente vai pegar a de Marcos, que está Marcos 2.
que é um pouco maior, que eu acho que dá para retratar melhor essa misericórdia de Deus. Porque Deus, a gente vê a misericórdia, é Marcos 2. A gente vê a misericórdia de Deus ao longo de toda a vida pública de Jesus, não só em multiplicar os pães, em curar aqueles que estão doentes, mas mais ainda a gente vê a misericórdia de Deus quando ele cura ou perdoa os pecados, né, das pessoas. Daí Marcos 2, a partir do 1 mesmo. Então, a história do paralítico. Alguns dias depois, Jesus passou novamente por Cafarnaum e espalhou-se a notícia de que ele estava em casa. Ajuntou-se tanta gente que já não havia mais lugar, nem mesmo a porta. E Jesus dirigia-lhes a palavra. Trouxeram-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Como não conseguiam apresentá-lo a ele, por causa da multidão, abriram o teto, bem em cima do lugar onde ele estava, e, pelo buraco, desceram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados são perdoados. Olha que interessante, a primeira ação de Jesus. Estavam ali sentados alguns escribas, que no seu coração pensavam: Como pode ele falar deste modo? Está blasfemando. Só Deus pode perdoar pecados. Pelo seu espírito, Jesus logo percebeu que eles assim pensavam e disse-lhes: Por que pensar essas coisas no vosso coração? O que é mais fácil dizer? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Os teus pecados são perdoados? Ou levanta-te, pega a tua maca e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O paralítico se levantou e, à vista de todos, saiu carregando a maca. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa igual. Palavras da salvação. Glória a Deus. Então, o que a gente vê? Que mais do que curar aquele paralítico, Jesus queria perdoar os pecados. E daí é algo interessante que a gente pode meditar, é assim: às vezes a gente, no caso do paralítico, ele tinha aquela paralisia que o impedia de se movimentar. Os seus amigos levaram ele a Jesus, na esperança o quê? De que ele fosse curado da paralisia. Então abriram o teto, fizeram todo aquele auê, desceram o paralítico. Daí Jesus vê aquilo e fala: Filho, os teus pecados estão perdoados. Daí eu fico imaginando, eu como amigo do paralítico lá, descendo lá, meu amigo na corda. Puxa, eu queria que Jesus curasse ali, né? Já os escribas estavam pensando justamente o contrário, porque naquela época, perdoar os pecados era só para Deus mesmo. Deus só pode perdoar os pecados. Não posso chegar para a pessoa e falar: seus pecados estão perdoados. Então, os escribas começaram a murmurar ali. Mas é interessante a gente pensar que muitas vezes a gente tem amigos ou parentes que estão doentes, estão com uma enfermidade, e às vezes a gente pede, reza e reza e reza para que Deus cure aquela enfermidade, aquela doença. Só que às vezes a gente não pensa ou não tem intenção na nossa oração de pedir também para que Deus perdoe os pecados, porque às vezes ela pode estar doente pelos seus pecados, ou aquele pecado, ou aquela doença a está curando de uma enfermidade interior, né? Algo interior mais profundo, mais complexo do que aquela simples doença. Então, o Renan no vídeo ele fala isso, e também me fez pensar que às vezes a gente pede tanto, porque eu quero a cura do meu amigo, igual esses 4 homens. Eles queriam a cura daquele paralítico. Só que mais do que curar o paralítico e fazer ele levantar, isso para ele era fácil, para Jesus foi, e tanto é que foi fácil mesmo. Então eu te digo, levanta, pega sua maca e vai embora. Mas mais do que isso, Jesus queria curar o coração. Não queria simplesmente curar o físico, aquilo que era aparente, mas queria curar o interior dele. Então, isso que ele falou no vídeo, achei interessante também a gente pensar nesse sentido.
que Deus, ele é misericordioso, assim, ao infinito. E ele enxerga dentro, né? Ele enxerga o nosso coração. Mais do que as nossas limitações físicas, né? Ou da nossa doença física, aparente, visual, ele quer curar o nosso coração, né? E às vezes quando a gente vê a vida pública de Jesus e vê as passagens, a gente se atenta às vezes só às curas visuais, né? Aquelas curas que foi feita, a cura ao paralítico levantou, e não se atenta que também ele queria demonstrar a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, também, e às vezes até mais, através da curando o coração, né, os pecados das pessoas. E daí tem algo muito interessante que é essa imagem. Essa imagem aqui, deixa eu pegar o nome do pintor. A gente vai estudar um pouquinho de artes agora. Essa pintura aqui é a volta do filho pródigo, o nome dessa pintura. E quem fez a pintura foi Rembrandt, o nome do pintor. Daí a gente vai ver que, vamos mudar aqui, quando ele estava mais jovem, esse pintor, Rembrandt, ele pintou o filho pródigo na taverna, que é o nome desse quadro. E ele retratou o filho pródigo, aquele rosto ali é o rosto dele, ele se fez um autorretrato dele. Então, como se ele estivesse experimentando aquilo que o filho pródigo experimentou na vida dele. Então ele coloca ali, é a esposa dele e ele, o filho pródigo na taverna, que é a pintura. E daí ele fez essa pintura. Só que daí ele pintou outras coisas. Ele não era muitas pinturas dele falavam de passagens bíblicas, mas ele não pintava só isso. Pintava outras coisas. Era um pintor neerlandês. E ele pintava outras coisas. Só que daí, quando ele foi chegando no final da sua vida, ele pintou esse quadro. Que lá no Yucat só tem só a parte ali do pai e do filho, né? E aqui, esse quadro, ele tocou muito profundamente um escritor, que chama Henry Nouwen, que escreveu um livro do mesmo nome, A Volta do Filho Pródigo. Esse Henry Nouwen era um professor de Harvard, e ele viu esse quadro, ele se sentiu profundamente tocado, e se converteu, e começou a escrever, a pesquisar sobre isso. E daí o Renan, ele leu esse livro, ele indica, né, esse livro. Eu até tentei achar, na Paulina já não tem mais. Mas é interessante que ele faz uma análise profunda desse quadro. Tem símbolos ali, né? Exato. E o Rembrandt, nesse quadro, ele colocou o rosto dele também ali no filho. E daí um só dos pontos, que é bem interessante, daí ele indica, né, esse livro para ler e tal, para que a gente possa estudar bem isso. Mas uma das coisas que ele fala é com relação às mãos. A gente pode ver que tem uma mão que é mais grossa, mesmo, uma mão mais de homem, e a gente tem uma mão mais delicada, uma mão mais fina. Então é onde o escritor, fazendo análise, ele diz que o amor de Deus é aquele amor de pai e de mãe, que da mesma maneira que nos traz para perto, tipo, vem cá, meu filho, com firmeza, volta para cá. É a mão também que afaga, que dá carinho, dá o consolo quando necessário. Tem mais aquela da cabeça, o ventre, né, que é a mãe do ventre. Por isso que ele acaba falando. Sim. Outra coisa que ele fala também é com relação à espada, né? O filho, ele perde tudo. Aí não chega com suas sandálias direito, chega com roupa tudo sujo, mas na bainha ele traz a espada dele, que significa a filiação. Então ele perde tudo, perde todos os bens, tudo que ele tinha, possuía, mas ele não deixa de ser filho. Então é bem interessante. Eu estou procurando, se alguém souber desse livro, eu acho bem interessante. É uma pintura, e algo que está lá no Yucat, na nossa apresentação. Qual que é o nome? É A Volta do Filho Pródigo.
Jean Renault, é da Paulins, a editora. (315) O que é o pecado? Né? O que é um pecado? Daí, um pecado é uma palavra, um ato ou uma intenção com que uma pessoa atenta consciente e intencionalmente contra a verdadeira ordem das coisas, tal como a projetou o amor de Deus. Pecar significa mais que atentar contra regras instituídas pelas pessoas e pelas instituições. O pecador volve-se livre e conscientemente contra o amor de Deus, ignorando-o. O pecado é, no fim das contas, o egoísmo elevado ao desprezo de Deus, como diz Santo Agostinho. Em caso extremo, a criatura pecadora profere: quero ser como Deus, como a gente vê lá que aconteceu com os nossos primeiros pais, né? Em Gênesis 3:5. Como o pecado me carrega com a respectiva culpa, ferindo-me e destruindo-me com as consequências, ele também envenena e prejudica o meu mundo. O pecado e o seu peso tornam-se reconhecíveis na proximidade com Deus. Dessa pergunta aqui, o que eu vejo, né? Vamos colocar aí também. O pecado é uma palavra, ato ou intenção com que uma pessoa atenta consciente e intencionalmente. Então, se a gente for ver, no vídeo ele fala, e também a gente sabe que o simples fato de eu pensar algo, né? Então, penso em algo que é pecado, em algo ruim. Então, por exemplo, eu como jovem penso em ter relação, por exemplo, com a minha namorada. O simples pensar não é o pecado, mas o ficar remoendo aquilo e ficar, imaginando e fantasiando isso na cabeça, aí sim eu estou pecando. E mais ainda, se além de eu ficar imaginando, eu começar a traçar na minha mente um plano para que isso possa se concretizar, daí realmente também eu estou pecando. E se eu fizer, também estou pecando. Então não é assim, só simplesmente eu fazer. Se eu fiquei pensando, armei todo o esquema, tal, mas não fiz, já pequei, porque eu fui com toda a intenção de fazer aquilo, de praticar aquilo. Aquela frase, né, de boas intenções de inferno está cheio. Exato. Fazer algo que ele colocou também aqui interessante, com relação à consciência, né? Então, eu sei consciente e intencionalmente. Então, a consciência nos leva a saber, né? Então, eu sei que é errado e intencionalmente. E mesmo assim, eu procuro fazer. Daí ele falou, no vídeo ele fala algo interessante, fala assim que às vezes chega jovem e fala assim: não, mas eu não quero fazer, eu não queria ter feito. Eu não queria ter feito aquilo. Ele falou: mentira, em algum ponto, mesmo que foi curtinho um espaço de tempo, assim, você pensou, você sabia que era algo errado e você quis fazer. Mesmo assim, você quis fazer. Tudo bem que o arrependimento pode ter vindo logo em seguida, mas você fez. Foi você que fez. Não foi ninguém que fez por você. Tem acesso que fala que pecar é mais do que o comportamento errado, mas também uma fraqueza física. Em algum momento se deixa levar. É aquilo que a gente também viu lá nas virtudes, né? Os impulsos, né? Que às vezes, se a gente cede aos impulsos, é onde a gente falha, né? Por isso que a gente tem que pedir também aquela virtude da temperança, porque a intemperança é onde eu sou movido também pelos meus impulsos, né? Que é algo normal, que o ser humano tem os impulsos, esse desejo, essa vontade de fazer algumas coisas. Daí ele fala também a questão do significado da palavra, né, pecado, que em grego significa errar o alvo, né? Acho que, não sei quem já sabia.
Pecado significa errar o alvo. Então, e principalmente aqui no finalzinho que ele fala, o pecado e o seu peso tornam-se reconhecíveis na proximidade com Deus. Daí o Renan, no vídeo, ele fala, quando a gente entra na igreja, ou quando a gente começa a seguir Jesus mais de perto, daí a gente para assim, putz, como é que eu fiz tanta coisa de errado? Daí começa a perceber o tanto de coisa errada já fez. Por quê? Porque vai pesando, a gente vai descobrindo as coisas, vai vendo o quanto a gente já errou. Um outro exemplo que ele dá é assim, se eu tô sujo, mas eu tô no escuro, eu não percebo o quão sujo eu estou, né? Porque eu tô no escuro, eu não tô vendo minha sujeira. Mas quanto mais eu vou me aproximando da luz, mais eu vou percebendo o quanto que eu tô sujo. E também mais vem o desejo de ficar limpo, né? Então, comparando com relação quanto mais eu me aproximo da igreja, me aproximo da vida com Jesus, mais a gente percebe o quanto está errado e a gente tem um desejo cada vez maior de procurar a reconciliação. Daí, algo que ele fala aqui no 316. Aqui tudo bem? Então, 315, que é um pecado? Palavra, ato ou intenção. A palavra, ele fala com relação a quando a gente diz algo do irmão, né, do nosso companheiro ou de uma pessoa conhecida. Você viu o que aconteceu com fulano e começa a falar da pessoa. Ele fala, isso também é pecar. Você também não só com ato ou intenção, mas você falar algo, né? O 316. Como a gente pode distinguir os pecados graves, que são os mortais, dos pecados leves, os veniais, que é o 316. O pecado grave, ele destrói no coração de uma pessoa a força divina do amor, sem a qual ela não pode ser eternamente feliz. Por isso, também é chamado pecado mortal. O pecado grave rompe com Deus, enquanto os pecados veniais apenas agravam a relação. Um pecado grave aparta o ser humano de Deus. Tal pecado está relacionado com um valor significativo, isto é, dirige-se contra a vida ou contra Deus. Por exemplo, o homicídio, a blasfêmia, o adultério, e é cometido com total conhecimento e consentimento. Os pecados veniais estão relacionados com valores subordinados, a honra, a verdade, a propriedade, ou não ocorrem com total conhecimento do seu alcance ou com total consentimento. Esses pecados perturbam a relação com Deus, mas não nos separam dele. Então daí ele fala, ele compara a relação com Deus como a relação de um casal de namorados, né? E como fazer essa distinção, né? Suponhamos que a gente vê um casal de namorados. Nessa relação de casal de namorados, existem aquelas discussões, né? Que discute, cada um vai para sua casa, resolve o problema, deixa de se falar, mas daqui a pouco tá junto de novo. E conforme vai aumentando essas discussões, ou vai continuando isso, sempre eu estou brigando com a minha namorada, sempre eu estou discutindo, sempre as mesmas coisas, aquilo vai chegando num ponto, é um ponto de ruptura, né? Um ponto onde o casal e o namorado chega, não dá mais, e daí rompe relação. E com relação a esses pecados, o pecado grave é aquele que realmente eu tenho conhecimento que aquilo é errado, e mesmo assim eu faço algo que é totalmente contra aquilo que Deus me ensina a fazer. Por exemplo, como o homicídio. Está lá nos mandamentos, né? Não matarás. Eu vou e cometo um homicídio, eu mato alguém. Não darás falso testemunho, né? A blasfêmia, o adultério, não desejarás a mulher do próximo. Então eu vou
que é contra totalmente aquilo que os primados, né? Aquilo que Deus nos ensinou desde o princípio. E eu tenho total conhecimento daquilo, mesmo assim eu faço, eu vou e faço. Daí, também não cabe a gente discutir, de repente, o que levou aquela pessoa a fazer, né? Mas, em algum momento, ela teve a intenção, o desejo de fazer. Seja, a gente vê tantos casos na televisão, né, de homicídio, que fez porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, a pessoa já não estava aguentando mais, foi e fez. Mas ela fez com a intenção de fazer, né? A vontade de fazer. Já os pecados veniais são alguns valores que são subordinados, né? Que não são propriamente esses que Deus deixou bem claro para não fazer. Ou são aqueles que a pessoa faz sem estar totalmente ciente do que ela está fazendo. Então, por exemplo, com relação principalmente aqui à verdade, eu posso dizer algo, alguém pode me perguntar algo e eu posso falar, não, é assim, mas na minha mente, a minha consciência até fala para mim, mas é assim mesmo? Você mesmo está na dúvida, mas mesmo assim você vai e você afirma. Então, eu não tenho total conhecimento daquilo, mas eu vou falar que é verdade, eu posso estar errando, eu posso estar fazendo algo errado, tá falando algo errado. Daí ele fala que os pecados veniais perturbam a relação com Deus, né? Mas não nos separam dele. Dá uma leve abalada, né? E conforme eu vou cada vez mais nesses pecadinhos, né? Em algum momento eu vou chegar num pecadão, numa ruptura, igual numa relação de namorados. De várias briguinhas, chega num ponto que tem uma brigona. Aqui. 317. Como se livra uma pessoa de um pecado grave? E como se religa a Deus? Para resolver um corte com Deus ocorrido por um pecado grave, um cristão católico deve reconciliar-se com Deus através da confissão. Você falou 239, né, André? Lá atrás, né? Que efeitos positivos, né? É isso mesmo. 224, confissão. Vamos ao sacramento da penitência. Então, para resolver um corte com Deus ocorrido por um pecado grave, um cristão católico deve reconciliar-se com Deus através da confissão. Então, Santo Agostinho vai nos dizer também, né? Se não houvesse na igreja, do lado direito, se não houvesse na igreja o perdão dos pecados, não haveria fé na vida eterna, nem na libertação eterna. Agradeçamos a Deus que deu à igreja um tal dom. Então, não tem outra maneira de eu me reconciliar com Deus, me religar a Deus, através da confissão, né? Então, a gente vai retomar lá a passagem que Deus fala para Pedro, né? Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, tudo que ligares no céu, aqui na terra será ligado no céu, tal, e tudo que desligares será desligado no céu. Eu tenho que ir através de um ministro de Deus, né? Ou seja, através de um sacerdote, me reconciliar com Deus, porque é ele que vai poder me religar a Deus. E daí tem algumas pessoas que falam assim, né? Mas eu me confesso para Deus, né? Eu me confesso com Deus, falo com Deus. Tudo bem, mas não é assim, né? A gente precisa ir atrás de um ministro de Deus, porque se Deus falou isso para Pedro, não foi à toa, né? Ele incumbiu o Pedro dessa tarefa, deu essa missão para Pedro. E logo que tem essa missão, é ele e os seus sucessores, né, os seus ministros, que têm o poder de fazer essa religação com Deus, de voltar de novo um filho para Deus, através da confissão. Então a gente tem que, igual Santo Agostinho diz, né? Agradeçamos a Deus que deu à igreja um tal dom, né? Esse dom, porque senão, como que a gente estaria?
como que a gente se religaria com Deus? A gente chega nos 318, que a gente já falou um pouquinho lá na questão das virtudes, que é o que são vícios. E também com relação às paixões, né? Que a gente viu que as paixões bem vividas, ou se eu utilizar a força que a paixão me dá positivamente, ela me leva a uma virtude. Se eu me abandonar à paixão e me render aos impulsos, eu sou levado aos vícios. A virtude são hábitos positivos, né? Que eu vou fazendo, que se tornam virtude. Os vícios são os contrários. São hábitos negativos que anestesiam e obscurecem a consciência, abrindo o ser humano ao mal e dispondo para o pecado de forma habitual. Os vícios humanos encontram-se próximos dos pecados principais: o orgulho, a avidez, a inveja, a fúria, a impudicia, a intemperança, a preguiça e o tédio. Se a gente for ver, ou se a gente for recordar, com relação lá às virtudes que a gente viu, são quase todos o contrário daquilo que a gente viu lá. A gente viu a temperança, aqui está a intemperança, né? A gente viu lá, aqui ele vai falar do orgulho, né? Da avidez, a inveja, que vamos ver só se a gente encontra aqui. Essa frase de Aristóteles do ladinho, do lado direito também, eu acho muito interessante, né? No nosso poder, portanto, encontra-se tanto a virtude como o vício. De fato, onde estiver no nosso poder o fazer, aí estará também o deixar. E onde estiver o não, aí estará também o sim. Justamente, se eu pratico bem ou as virtudes, no mesmo momento eu posso escolher em praticar o mal e cair num vício, né? A gente volta no primeiro encontro, que foi a liberdade. A liberdade. Eu tenho total liberdade de escolher isso, né? Ou eu faço aquilo que é bom, ou faço aquilo que não é. Porque o que é indicício? Tira da minha boca. Indicício. Eu sou até aqui, mas aqui. Aí você conseguiu encontrar? Não. Não, não sei se não. Então a gente pode pesquisar aqui. Eu vou pesquisando. Impudicícia. Impuro. Impuro. Impuro? Isso. Impureza. Né? As virtudes são prudência, justiça, fortaleza e temperança. 300. A pureza e temperança. Oi? Repete. Prudência, Prudência. a justiça, a fortaleza e a temperança. São as virtudes cardeais, no caso, né? Aí tem as virtudes teologais, que é o amor, a caridade, a caridade, a fé e a esperança. Interessante. É algo, se a gente for ver, elas se encaixam exatamente no oposto, né? Igual a frase lá que o Anthony leu, de Aristóteles, elas se encaixam justamente ao oposto, né? A esperança é algo que me move, ou que me faz acreditar em algo ainda que está por vir. Se eu não tenho a esperança, meu coração é onde eu caio lá no tédio, né? A preguiça, o tédio, é não fazer nada, porque nada vai mudar. Vai ficar tudo do mesmo jeito. Exatamente. É engraçado, é interessante que ele fala que os vícios são hábitos negativos que anestesiam e obscurecem a consciência. É algo que a consciência é aquela que me diz quando eu estou errando, né? Se a gente for retomar a consciência. Então, os vícios, eles tapam um pouquinho a minha consciência.
E aonde logo que eu não tenho alguém, um GPS para me falar, olha, você errou, tem que recalcular a rota. Se eu não tenho isso, eu me abro cada vez mais para o pecado, de uma maneira habitual, ou seja, recorrente. Eu vou cair, aquilo vai se tornando para mim algo comum, porque ele vai obscurecendo, ele vai tapando a consciência. É como se ele colocasse uma mordaça na consciência, né? Eu vejo bem assim. Acho que é um exemplo bem legal desse negócio da consciência, né, e das ações. Poderia até colocar o filme do Pinóquio, né? Porque o Pinóquio, ele era um menino de madeira, ele não tinha consciência. Então, o que a fada azul fez? Ela deu a consciência que era o grilo falante. E aí a gente vê durante o filme que muitas das vezes quando o Pinóquio, a consciência, que no caso é o grilo falante, fala para ele, olha, isso não é legal, isso não é errado, mas ele ignora e muitas das vezes ele até tira mesmo o grilo, prende o grilo falante. Por quê? Porque ele não quer ouvir a consciência, que no caso é a consciência dele. E ele, por quê? Porque ele quer praticar aquilo que é errado, né? Então é bem legal esse olhar, né? Porque é bem isso mesmo, a consciência, né? No caso, a consciência, a gente visualiza na consciência do lado de fora, né? E não dentro, né, da gente. No caso do filme do Pinóquio. Muito bom, Diana, falando isso, que o Padre Leão, no livro Jovens Sarados, ele diz que por trás de todo o pecado tem sempre uma mentira, né? E usando até o Pinóquio como exemplo, o nariz, quando cresce, exatamente aquilo que está falando do relacionamento entre o namorado. Conforme vai crescendo, chega uma hora que já não dá mais, né? O nariz vai acontecendo exatamente isso, vai pecando, ou seja, mentindo, e vai aumentando. Então, quando fica insuportável, né? Então, o vício é esse que igual a esse exemplo do Pinóquio, que é o momento que vai e afasta o grilo falante, né? Coloca uma mordaça lá na consciência. E daí você não escuta mais, ou não escuta tão claramente mais esse aviso que você está errando. Mas é engraçado também que aí durante o filme, nos momentos em que ele se dá conta, né, do erro, ele sempre vai atrás da consciência dele, né? Porque ele sempre vai atrás do grilo, por fim, né? E o grilo sempre está ali, né? Então, acho que colocando aí no caso dentro disso, né, do que a gente está vendo, que a gente está estudando, né? A consciência a gente pode até tentar abafar, né? Mas em nenhum momento ela não vai sair dali. E a gente sempre vai recorrer a ela, né? Nos momentos em que a gente, né, se encontrar ali perdido, a gente sempre vai voltar, né, à consciência. Uma vez eu vi um vídeo no YouTube de um viciado mesmo, ele grava um drogado e ele fala, um bandido que dizia, quando ele tinha sido preso, ele falava que ele começava a desmascarar as outras pessoas que falavam que quando usa droga, não sabe o que está fazendo, né? Ele fala, não, eu tô aqui, mas eu sei o que eu fiz. Eu sou usuário de crack, eu sou usuário disso, mas em nenhum momento foi alguém que fez algo. Fui eu que fiz mesmo. Esses caras que ficam falando que não sabe o que está fazendo quando cheira ou quando fuma uma pedra, tá errado. Porque a gente sabe sim, a gente fica, ele fala, a gente fica doidão, mas a gente sabe o que a gente está fazendo. Só que muitas vezes a gente não quer assumir, mas a gente sabe. E é interessante, eu lembrei agora você falando dessa questão, a consciência sempre está lá. Só que às vezes o vício, ele ajuda a gente a não escutar tão claramente, né? Mas ela está lá falando. É uma imagem bem forte assim, né? Somos responsáveis pelos pecados das outras pessoas? Não. Daí a gente vai chegar lá na primeira aula que o Antônio falou da liberdade. Não somos responsáveis pelos pecados das outras pessoas, a não ser que tenhamos culpa aliciando alguém para o pecado, sendo cúmplice dele, encorajando no seu pecado ou omitindo um aviso ou uma ajuda oportuna. Então, ao mesmo tempo que o catecismo, entre aspas, né, eu falo isso porque quando eu li, ao mesmo tempo que ele livra a gente como cristão, eu não sou responsável pelo pecado do outro. Ao mesmo tempo que ele faz isso no início da fala aqui, e ali ele está até sublinhado, né? Ele me livra, mas ao mesmo tempo ele me compromete. Porque eu como cristão eu não sou culpado pelos erros
ou pelo pecado do outro. Mas será que eu falei, eu me omiti? Será que de repente no serviço para alguém eu poderia ter falado? Ela comenta algo que ela está fazendo, está traindo o marido, por exemplo, uma pessoa está traindo o marido, e será que eu escutei aquilo, tipo, sabe? Ou será que não? Peraí, você está fazendo errado. Você não prometeu amar ele a vida inteira lá, diante do Padre, diante de Deus, sabe? Então, quando eu li isso, eu falei, nossa, peraí, até o começo, legal, tá, não sou responsável pelo pecado das pessoas. Mas daí eu comecei a ver, a não ser que, de alguma maneira, eu tenha aliciado alguém para isso, eu tenha incentivado, né, encorajando, ou sendo cúmplice, ou até mesmo me omitindo. Se eu falei e a pessoa resolveu fazer, tudo bem, daí sim eu não sou culpado por aquele erro. Mas será que eu falei? E se eu não falei? Se eu não falei, a pessoa fez algo errado. Ou se ela está falando que vai fazer algo, eu vou lá mesmo e eu vou brigar com fulano. Isso mesmo, eu acho que você tem que ir mesmo. Vai lá e quebra o pau. Isso daí é encorajar. É falar, vai lá e faz algo errado. Então, eu também estou sendo cúmplice com ele. Eu estou pecando junto. Eu estou fazendo algo errado. Os isqueirinhos, né? Não, vai lá mesmo. Vai lá e rebenta. Acho que também tem a questão de estimular o pecado, às vezes, no outro, assim. Aí eu falo também, até na questão mesmo, no caso, falando mesmo das mulheres, né? Muitas das vezes, né, na forma de se vestir, né? Verdade. Querendo ou não, né, quando você veste, ou de repente uma roupa um pouco mais... Você está estimulando que você não sabe, lógico, você é culpado por aquilo que aquele homem de repente vai fazer? Não, não é. Mas se você se pôs naquela situação, pode acontecer várias coisas. Então você está estimulando um pecado. Ou às vezes propositalmente, né? Eu vou sair, vou no encontro lá da fábrica, onde só tem, a maioria é homem lá. Então eu vou daquele jeito, né? Vai toda pactona lá. Chique. Alguma coisa assim. Então, de certa maneira, eu tô envolvendo alguém, né? Eu tô aliciando ali. E aí junto. entra também no pecado, né? Você falando isso, porque assim, o que acontece? Se a pessoa pensa que, né? Lá tem homem, então eu vou vestida dessa forma, então a pessoa já cometeu um pecado. Né? Isso daí já é um pecado, entendeu? Consciente. Então, assim, além dela ter cometido o pecado, ela ainda está estimulando outras pessoas a cometerem o pecado. Nessa questão da omissão, eu me recordo que, até conversando com a tia, eu lembro na Santa Casa, a gente trabalhando nos países, recebia preservativos, né? Eu lembro, tanto ela quanto eu, a gente teve eu não sabia dela, ela também não sabia, mas a gente teve desavenças com os nossos chefes, assim, na hora que foram entregar os preservativos pra gente, eu falei, não quero, né? Mas por que não quer? A gente está entregando a campanha, nossa, assim, não quero, obrigado. Foi no carnaval, né? Época de carnaval, Eles entregaram. Eu falei, não quero, obrigado. Não, mas pega aí, deixa na sua mesa, depois você dá pra alguém. Eu falei assim, eu não posso servir de pecado pra outra pessoa. Mas, Anthony, pega pra você então. Eu falei assim, não quero, mas por que, Anthony? Eu falei assim, porque eu tô dizendo que não quero. Eu falei assim, então vou deixar aqui na sua mesa, tudo bem? Eu falei assim, tudo bem. Peguei e joguei no lixo. Eu falei assim, por que você fez isso? Porque eu disse que eu não queria. Ela falou assim, Anthony, você não é tolerante. Eu falei assim, não, você que não tá entendendo o que eu tô te dizendo. Não tá respeitando, né? Mas ela falou assim, então me dá um motivo por quê. Daí me veio aquela frase que eu lembro do dia do carnaval, o TDD disse, né? Que quer fazer sexo seguro, faça no Santíssimo Sacramento do Matrimônio. Né? Esse é sexo seguro. Nessa história foi engraçado que eu também não sabia que ele tinha feito isso, né? Lá na minha sala, aí a menina levou pra me entregar também, eu falei, não quero. Daí ela nem deixou na minha mesa, porque eu falei, nem adianta insistir porque eu não quero. Aí eu fui levar um papel na gerência depois, aí a gerente foi e falou, né? Falou assim, por que você não quis? Porque assim, a gente era obrigado a pegar, ainda tinha que assinar uma listagem que você retirou, que recebeu aquilo ali. Aí a hora que eu fui entregar um documento na sala da gerência, ela falou assim, por que você não quis? Eu falei assim, porque eu pratico a castidade. Falei desse jeito. Mas não é por causa disso, é por causa de doença. Eu falei assim, então... Não tem essa possibilidade. Mas ela não entendeu.
Não. Aí ela, não, mas não é, se fica grávida, se fica doente, eu falei, Ela não entendeu, né? Aí ela ficou olhando assim pra minha cara, ela não entendeu. Eu falei assim, desculpa, eu vou falar na sua linguagem, eu não faço. Resolve, um liga pro outro, né? Tá louco, brigaram aqui comigo aqui. Brigaram comigo também, porque ela não quis pegar a camisinha, nem eu, cara. É legal isso. Eu lembrei de uma outra situação. Por exemplo, um casal de namorados. Eu lembrei agora da nossa história. A gente ficava assim, né? Não, então, a gente vai se ver, vai ficar junto. Daí o negócio tava ali e tal, dá um beijinho outro. Ah, não, peraí, então vamos rezar um pouquinho, porque porque tem gente, a gente conhece, casal de namorado, que às vezes vai assim, não, a gente não vai fazer nada, mas a gente vai até na hora que chegar num ponto que não dá mais, daí a gente se afasta. Não faz isso. O professor Felipe Aquino falava exatamente isso no sábado. Ele falava assim, você chegar até o limite já é o errado. Porque você, não, porque aí quando chegar aqui a gente para. Não, mas aí é que tá não vai errado. ser meio pecado. Não vai, entendeu? Não vai ser meio pecado. Pelo contrário, já foi o pecado de você ter pensado que você vai chegar até lá. Vai chegar e não vai chegar. Você está indo na intenção já, né? Já tá indo na intenção, né? Eu lembrei tipo, uma se vez... não der pra parar, vai que eu vai. Eu lembrei uma vez do Léo da Dominus, né? O Léo da Dominus, ele contando uma vez no PHM o testemunho dele com a esposa dele, né? E aí ele falou que ele tinha uma vela preta, que era um amigo dele, negão 2 metros de altura, que toda vez, porque ele morava sozinho, ele se reproduzia só o pé e meio, só essa diferença. Você é velhinha, o cara era velho. Aí o que acontece? Toda vez, às vezes, e assim, sempre às vezes coincidia deles, com o dia que a menina ia lá ou ele ia, o que acontecia? A família saía de casa. Aí o que acontecia? Ele catava o telefone e eu esqueci o nome do rapaz, eu só lembro da vela preta. Ele ligava pro cara e falava assim, ô fulano, sabe o que é? Você não quer vir assistir um filme aqui com a gente? Ele chamava o cara. Então assim, o cara ia lá e chegava e sentava no meio dos dois. Por quê? Porque eles sentiam essa necessidade, pra quê? Pra que não acontecesse alguma outra coisa. Porque se a gente ficar com... Eu tinha um amigo no serviço que pensava desse jeito. Ele falava, não, eu vou até onde dá. Daí, um belo dia eu falei pra ele, mas se por acaso não chegar na hora lá, não conseguir parar. Ah, não. Daí a gente tentou, né? Mas se não der, não deu. Aí a pessoa corre o risco de ir até onde dá. Eu falei, é um risco muito grande que você tá com. Entendeu? Não dê pra sair. Ele tava comentando esse dia que é Acho que é o que, por favor. É um dos pontos de segurança do cristão, né? Quando namora, tá perto das pessoas. Né? Uma maneira de se manter sozinho, não. E é engraçado assim, a gente, né, que agora eu trabalho em loja, assim, conversa, a gente fala, mas naquela época era assim, né? Não, mas não existe um pecado maior, um pecado menor, aquela época pecava menos, agora peca mais, né? É a mesma coisa. Mas na época do seu avô, é claro que você pegava na mão. Eu falei, mas assim, o homem fez disso, né? O homem mudou. Deus continua o mesmo, né? O pecado continua o mesmo. o adultério que era... Então, é engraçado a gente, eles falarem. Lá antes o adultério aqui, né? Às vezes eu nem Mudou que hoje a gente não apedreja a mulher. Não, o que mudou de antigamente para hoje é porque hoje em dia é descaradamente. Antigamente era escondido. É só isso que mudou. Antigamente era tudo escondido. O cara traía, o cara fazia tudo que faz hoje em dia. Só que hoje em dia você liga a televisão, você vê tudo isso. Entendeu? Então hoje em dia tá muito explícito. A novela mostra como você Entendeu? pode fazer. Pode, te ensina como você trai, como você. Te ensina tudo. Agora, antigamente não. Antigamente era tudo na surdina por debaixo dos panos. Entendeu? Só isso que mudou. Na verdade, Deus continua o mesmo e o mundo também continua o mesmo. Só tá piorando cada dia. Você falando isso me fez lembrar uma coisa que eu fiquei refletindo hoje no comercial, né? Que é o ministro da Cultura, Milton Nascimento, né? Milton Nascimento não, Gilberto Gil, né? Ele é filha dele, a Preta Gil fazendo a propaganda. Na propaganda eles dizem, ser diferente é normal. Eu falei, como ser diferente é normal? Se ser diferente
Não é nada ser parecido com alguém. Ser a diferença é realmente fazer a diferença, né? Ser diferente é ser completamente anormal. Tá tirando o né? significado da própria palavra. Exatamente, né? Ser normal é você ser igual a todo mundo, né? O Jack Nelson no Twitter essa semana comentava a respeito desse comercial também. Falando exatamente isso. Estava falando uma coisa também bem propício, que pecado é pecado. E de fato, quando a gente fala dessas coisas, a gente pensa só no mais trágico. E não é assim, pecado é pecado. Somente quando a gente fala do venial e o pecado mortal, não existe pecadinho Meio e pecado, pecadão. O que o Fábio falou, né? Cuidado se não ir pro céu por causa dos veniais. Tem. A gente corre, a gente sofre o pecado de pensar que, não, esse pecado nada a ver. Né? A gente fala numa situação do namoro, né? A gente já propôs sobre isso. Antes de chegar no fim, já tem todo um pensamento, todo um matutamento, um esquema aí, que isso é pecado já, não adianta querer falar, né? Agora, pensar que só o fato de chegar até lá no final, né? E o pecado ele é das negado, né, crianças cara? falam assim, mas tem uma que fala, né? Mas a gente tem que fazer, porque eu vou casada. E não vai ser pecado, porque eu vou casar, mas você não tá casada. Você pode gostar de outra, ele vai gostar de outra, daí vocês não vão casar. Aí a gente até na voz, assim, às vezes ela fala, calma, filho, mas não é meio pecado. É um pecado. Mas só eu e ele faz. É um pecado, não tem que falar que não é, que é meio pecado. Mas eu vou casar daqui a um mês. Você vai fazer, você sabe que é. Né? Você esperou 5 anos, você esperou um mês, o que vai acontecer? Não sei o que. Sabe, é difícil a gente tá. Nossa, é uma bandeira bater assim, de frente. É tão. Nadar contra a maré mesmo, né? Principalmente quando fala no pecado quanto à castidade, porque a gente sabe que, nossa, eu me recordo na época da faculdade, gente, os pensamentos de catequistas, eu tinha catequistas na minha sala, que falar de castidade não admitia. Era não pecado. admitia. Em qualquer meio, né? Mas isso não precisa não perder ele, vou casar com quem? Eu cheguei até a conversar com E a gente que já vem por causa disso. Você acaba sendo Se alguém, julgado, você não assim, né? gosta. Rotulada, vamos dizer assim, né? A Flávia é a santinha, como já aconteceu comigo lá. A Flávia é a santinha. Qualquer coisinha. Sua religião não permite isso. Ganha um rótulo, né? Parece que ganha um rótulo. Aí você é diferente, né? Você não é Aí você normal. acaba sendo escapão da história, Mas né? eu falava pra tia sobre isso, às vezes a gente era as pessoas tiravam sarro da gente lá, né? Mas a gente ficava na boa, né? Ficava um e desabafava com o outro. Mas o povo a gente falava assim, relaxa, cara. Daí essa mesma pessoa que falava que a gente era crentão, vinha lá, meu irmão, preciso conversar. Você não reza pra mim, por favor, não sei o quê. Mas sabe por que as pessoas muitas vezes nos rotulam? Para abafar, aí volta no filminho do Pinóquio. É para espantar o grilinho, que é a consciência. Por quê? Porque no momento que a gente fala pecado, porque não tem discussão. Não tem errado, gente. É errado, não tem discussão. Então o que acontece? Ela, na verdade, ela não está discutindo com você, ela está discutindo com ela mesma. Porque ela está tentando justificar algo que ela já cometeu e ela está tentando, não, mas não é errado, entendeu? Então ela está tentando assim, se convencer para que ela veja que aquilo que ela fez não está errado. Aí o negócio assim, eu quero ver você quando estiver lá, o que você vai fazer? Você vai lembrar, sabe? O negócio da cara da gente, né? Olha, o que aconteceu com você, eu vou lembrar. Pecou, tá vendo? Joga aí, né? Você vai fazer. Então, isso daí é pra tranquilizar a consciência dela. Achando que ela vai fazer também dela. Então, por que muitas das vezes a gente acaba sofrendo muito com isso? Porque assim, aí às vezes, até assim, quando a gente acaba se expondo e as pessoas conhecendo a gente dessa forma, qualquer erro que a gente faça, aí a pessoa já fala assim, mas você não é a santinha? Mas você... Por quê? Mas isso que ela tá falando ela tá procurando... não é pra você, é pra abafar a consciência dela. Tipo assim, tá vendo? Ela falou que não faz isso, isso e isso. Mas ela tá fazendo isso, então tá vendo? Eu não tô errado, eu tô certo. Ela tá pensando assim, né? Se eu for pro inferno, agora ela vai comigo também. Exatamente. Bem, A Sandra falou pra mim,
Sua santa falou isso. Lá no vídeo dessa aula, lá em Cruzeiro, que o Renan deu, surgiu, a Elaine falou que não existe diferença, surgiu exatamente isso. Lá na paróquia deles, um lá levantou e falou assim, mas foi falado pra gente que no pecado venial a gente não confessa, só confessa os pecados graves. Daí o Renan falou exatamente isso, falou, pecado é pecado. Daí um outro levantou lá e falou, não, mas quando a gente começa a falar um monte de pecado, o padre vai e corta a gente no meio da conversa. Daí o Renan falou, então, mas vocês têm que entender que confissão não é um atendimento de oração, né? Você vai chegar, daí ele falou como é que eles confessam. Você faz uma listinha, falou, padre, infelizmente, caí de novo, nisso, pequei. Ele falou, lista, não é se chegar lá e contar uma história da carochinha e se justificar. O erro foi esse ponto, né? Ele falou, não é você ficar se justificando, você chega e fala. E não é você falar só os graus, fala tudo. Pecado é pecado. Mas assim, eu pelo menos eu entendo dessa forma. Não que os pecados veniais você não precisa confessar. Eu acho que assim, mediante você estar numa missa, né, e você tá ali, e você tem os momentos da celebração, que você pode se reconciliar com Deus, é uma forma, a penitencial, o cordeiro, né, é uma forma de você não se afastar da comunhão com Cristo. Mas não quer dizer que você não se você tiver uma oportunidade antes disso, de ir lá e confessar os pecados, mesmo eles sendo veniais, eu acho que é o ideal, né? Mas você se você não rompeu tem, a relação. Exato. Mas se você não tem essa oportunidade de estar numa celebração, o ápice ali da celebração é a Eucaristia. Então, para você não romper isso é uma coisa que eu converso muito com os meninos, a gente, assim, sabe, vai por vários momentos que às vezes eu fico assim, depois eu penso, não, o mais importante é a minha comunhão com Cristo. Né? E eu aproveito da celebração, nos momentos, né, propícios, para eu me reconciliar com Deus. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que procurar uma confissão. É assim, porque pecar, realmente a gente vai pecar. Né? Algo que é certo na nossa vida é exatamente isso. Eu acho que essa busca da santidade, né, que faz realmente com que realmente a gente venha querer se reconciliar com Deus. Porque eu lembro que uma vez conversando com um amigo, ele disse que, Antônio, se Deus te deu essa dignidade, quem é você para dizer que você não é digno? Né? Quem é você para olhar? Se você não se perdoa, Antônio, ele está seu primeiro pecado. Deus está te perdoando, você não consegue se perdoar, assim não adianta, assim não resolve. E você vai para a fila da comunhão pedindo perdão ainda para Deus, sendo que Ele já te perdoa. Né? Que você está querendo tirar a dignidade que Deus te deu. Quem é você para tirar a dignidade que Deus te deu? Acreditando. Tem uma citação do João Maria Vianney que fala assim, em cima do lado do número 315. Alguns dizem, fiz demasiado mal, o bom Deus não me pode perdoar. Isto é, todavia, uma grande blasfêmia. Significa colocar um limite à misericórdia de Deus. Mas ela não tem nenhuma, é ilimitada. Nada ofende tanto ao bom Deus como duvidar de sua misericórdia. Exatamente isso que o Antônio falou. São João Maria Vianney. Qual que é a página? Tá? É na página anterior. É no 315. No 5 também. E a gente chega na última pergunta sobre pecado. Última de hoje. As estruturas existem apenas em sentido... Aliás, existem estruturas de pecado? A pergunta. As estruturas existem apenas em sentido figurado. Um pecado está sempre associado a um indivíduo que adere ao mal com conhecimento e com vontade. Não obstante, existem estruturas e organizações sociais que estão em tal contradição com os mandamentos de Deus que se pode falar em estruturas de pecado. Elas são, evidentemente, consequências de pecados pessoais. O que é isso daqui? O Renan estava explicando. Existe a conversa e essa estrutura de pecado que seria assim, por exemplo, no caso lá do STF, por exemplo, que aprovou lá o aborto de anencéfalos. Alguns falam assim, o STF cometeu um pecado. O STF é a estrutura de pecado. Alguns setores da sociedade ou um grupo de
que representa algo ou alguém, cometeu um pecado. É a estrutura de pecado. Essa é a definição, né? Então, existem estruturas de pecados, ou seja, existe a possibilidade assim, o STF cometeu um pecado, a saúde o Ministério da Saúde cometeu um pecado. Não. Daí o IUCAT vem dizer que não. Porque é só em sentido figurado que isso tem validade. Porque o pecado está associado a um indivíduo, não a uma organização, a uma situação. Por exemplo, no caso do STF, nem todos votaram pela aprovação lá da boa de anencéfalos. Quem votou a favor cometeu um pecado, esse individual. E quem votou contra, ele não participou disso. Isso é muito naqueles casos políticos que acontece, que as pessoas falam do partido, né? O partido é tal isso, mas dentro do partido existem candidatos que não são a favor daquela mesa, mas estão naquele partido. Exato. Né? Ele está vinculado à pessoa e não à organização, né? Um outro exemplo que ele... É aí que eu lembro que muito que caíram em cima do Gabriel Chalita por causa disso, né? Mas ele é do PT, e o PT é a favor do aborto. Não, mas o Gabriel Chalita não é. Entendeu? Mas para explicar isso para as pessoas fica difícil, né? Uma outra situação que ele dá é que ele diz assim: a sociedade não peca, mas o indivíduo. Dá um exemplo que ele dá. Por exemplo, quando alguém diz que a saúde está precária, por que ela está precária? Porque tem alguém ou um grupo de pessoas ali, mas vários indivíduos que estão desviando recursos. Por isso que ela está precária, é uma consequência. Então, mas parte de cada um, né, da ação de cada um, individual. Então, se a gente ouvir isso de estrutura de pecado, o pecado é individual. Cada um leva o seu. O Bento XVI. Não pode falar. Os pecados que cometemos afastam-nos de Deus. E se não forem humildemente confessados na misericórdia divina, chegam até a causar a morte da alma. No sacramento da penitência, Cristo crucificado e ressuscitado, mediante os seus ministros, purifica-nos com a sua misericórdia infinita, restitui-nos a comunhão com o Pai Celeste e com os irmãos, dá-nos em oferenda o seu amor, a sua alegria e a sua paz. No Ângelus, de 15 de fevereiro de 2009. O Ângelus é a celebração de domingo, né? Tem a de quarta catequese e é o Ângelus domingo. Amém? Vamos fazer uma Ave Maria, né? Encerrando este momento, que ela possa pincelar esse aprendizado de mais um dia, né? Mais um encontro de UCAT, graças a Deus. A cada dia a gente percebe que a gente vai aprofundando mais nossa fé, o nosso conhecimento, e a gente percebe que uma coisa é ligada à outra, né? Não são ensinamentos distintos, né? Uma coisa leva a outra. E quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai nos enriquecendo, né? Da graça, do conhecimento que a igreja possui, né? Em seus mais de 2000 anos de ministério. Possamos pedir que Nossa Senhora venha selar tudo isso, colocar em nós cada vez mais esse desejo de buscar aprender sobre Deus, sobre a igreja, conhecer cada vez mais, e para que a gente conhecendo, a gente possa ficar mais fortes, né, na nossa fé, não se abale mais tão facilmente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.